Era uma tarde quente de outono quando a notícia da morte do meu pai chegou aos meus ouvidos. Como um eco distante que reverberava dentro de mim. O homem que tinha sido meu guia, meu apoio inabalável, meu mentor, havia partido. Minha mente não conseguia processar. Meu corpo paralisou, mas ao mesmo tempo, uma sensação de vazio tomou conta de mim. Ele tinha sido a alma do negócio da família. A pedra angular sobre a qual tudo foi construído. E agora, com a sua partida, as rédeas de um império de 200 milhões de dólares caíram nas minhas mãos, de uma forma que nunca poderia ter imaginado. A empresa, criada com tanto esforço pelo meu pai, foi a sua vida. Desde pequeno sempre o via em seu escritório, trabalhando incansavelmente, arrastando o corpo cansado após intermináveis horas de trabalho, mas sempre com um sorriso no rosto quando falava dos seus sonhos para o futuro. Ele me contou histórias sobre a importância da perseverança, sobre como um pequeno gesto pode transformar a vida de alguém, sobre como ele construiu aquela empresa do zero, sem esperar nenhuma recompensa além da satisfação de ter concretizado sua visão. Cada vez que o via, sentia-me mais ligado ao seu mundo, à sua missão. Na minha adolescência, enquanto meus amigos se aventuravam por caminhos estranhos, eu permanecia ao lado deles. Gostei de aprender tudo sobre como ele administrava os recursos, como pensava no futuro, como tudo que tocava se transformava em algo maior. Minha paixão pela empresa não foi por acaso. Não foi só pelo legado, mas pela vontade genuína de contribuir, de seguir os passos de um homem que deu tudo pela sua família e pelo seu negócio. Quando terminei a universidade, minha decisão foi clara: ficar. Não para encontrar meu próprio caminho fora da empresa, mas para estar ali, ao lado do meu pai, aprendendo, ajudando, crescendo. Contou com a ajuda de Sam, um homem com mais de 40 anos de experiência, que foi um dos pilares da empresa desde os seus primeiros dias. Ele me ensinou o que realmente significava administrar um negócio da magnitude do nosso. Suas aulas não eram apenas técnicas, mas também filosóficas, repletas da sabedoria adquirida ao longo dos anos. Tudo na vida, Sam me disse, tem um preço, e o preço do sucesso é o sacrifício. Eu estava disposto a pagar esse preço, sem hesitação. Meu irmão, Jake, porém, tinha uma visão muito diferente. Desde muito jovem se via como o futuro presidente da empresa. Ele havia estudado administração na esperança de assumir as rédeas e, embora sua abordagem fosse mais superficial que a minha, sempre acreditou que era seu destino ocupar esse cargo. Para Jake, a empresa não era apenas um negócio, era o seu passaporte para uma vida de luxo. Para uma vida de prestígio, de festas e eventos exclusivos, de viver numa mansão, rodeado do melhor que o dinheiro podia oferecer. Ele sempre disse que o esforço do meu pai merecia um final glorioso. Mas nunca entendeu que o verdadeiro valor estava na dedicação diária, no trabalho árduo e constante. Lisa, sua esposa, compartilhou essa visão. Juntos, viveram uma vida de opulência que parecia não ter fim. A casa que possuíam era um refúgio de luxo, móveis de design, carros esportivos, piscina infinita, tudo à disposição. Para eles, a empresa era apenas um meio para continuar com aquela vida de excessos. Eles não entendiam o peso do legado que carregamos. O sacrifício, as decisões difíceis que meu pai teve de tomar para chegar lá. Quando meu pai faleceu repentinamente, o mundo de Jake e Lisa virou de cabeça para baixo. O que para eles era uma vida garantida para toda a vida estava agora em jogo. Os dois voltaram de férias luxuosas pensando que o testamento confirmaria o que sempre acreditaram: Jake seria o novo presidente. Eles sentaram-se na sala de conferências, com arrogância palpável, esperando para ver seu sonho se tornar realidade. Mas o que veio a seguir não foi o que eles esperavam. O advogado da família, Sr. Stevens, começou a ler o testamento. Ficamos todos em silêncio, aguardando o veredicto final. Meu coração batia forte. Eu não sabia o que esperar. Mas algo me dizia que tudo mudaria naquele momento. O testamento foi claro e direto: a empresa, incluindo todos os seus ativos avaliados em 200 milhões de dólares, será herdada por Anna Thompson. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Jake empalideceu, como se as palavras do advogado o tivessem atingido com força brutal. Lisa, com os olhos arregalados, não conseguia entender o que tinha ouvido. Eu, por um lado, senti um alívio misturado com muita responsabilidade. Minha hora havia chegado, mas também senti que todos os olhos estavam voltados para mim. Jake quebrou o silêncio. Isso não pode ser. Sou o filho mais velho. Preparei minha vida inteira para isso. Não posso aceitar. Sua voz tremia de indignação. O Sr. Stevens respondeu calmamente: o testamento é juridicamente vinculativo. Os desejos do seu pai são claros. Jake, furioso, levantou-se da cadeira. Isso é uma zombaria. Ela nunca esteve envolvida em decisões importantes. Não pode ser ela. Lisa, ao lado dele, acrescentou com raiva: ela é apenas uma funcionária de baixo escalão. Como ela pode ser a presidente? Sam, que observava tudo em silêncio,
Deu um passo à frente. Ana trabalhou incansavelmente nesta empresa. Ela demonstrou sua dedicação e comprometimento. Esta decisão reflete seu verdadeiro valor para a empresa. A fúria de Jake não tinha limites. Isso não termina aqui. Ele gritou. Vamos contestar o testamento. Não vou deixar isso ficar assim. No entanto, as palavras do meu pai foram claras. Não havia como voltar atrás. A empresa estava agora em minhas mãos e, embora sentisse o peso desse fardo sobre meus ombros, estava determinado a honrar seu legado e provar que era digno da confiança que meu pai depositara em mim. A luta havia começado, mas não seria apenas contra meu irmão e sua esposa. Foi uma luta pelo meu próprio destino. Pela preservação dos valores que meu pai me incutiu: integridade, esforço, humildade. Foi um caminho cheio de desafios, mas que estava disposto a percorrer, por respeito à memória do meu pai e ao futuro da empresa. A vontade não só mudou as nossas vidas, mas também nos confrontou com uma realidade inevitável. Meu irmão e sua esposa, acostumados a viver um estilo de vida que não podiam mais sustentar, foram forçados a enfrentar a dura realidade de perder aquilo que tanto valorizavam. Jake e Lisa teriam que reconstruir suas vidas do zero, enquanto eu assumia a liderança da empresa, determinado a fazê-la prosperar, com o apoio de quem confiava em mim. Embora o caminho fosse árduo e cheio de obstáculos, estava determinado a seguir em frente, com a memória do meu pai me guiando a cada passo. Os dias após a leitura do testamento foram uma montanha-russa emocional. Minha vida, que até então era uma rotina administrável, tornou-se um turbilhão de responsabilidades inesperadas. O peso da presidência da empresa caiu sobre meus ombros e, enquanto tentava digerir a magnitude da minha nova função, não pude deixar de pensar em Jake e Lisa. Ambos ficaram arrasados. A arrogância que caracterizou a sua vida durante tantos anos desabou como um castelo de cartas diante da realidade implacável. Eles não apenas perderam a empresa que pensavam que Jake herdaria, mas também foram forçados a enfrentar uma situação financeira completamente diferente daquela que conheciam. A mansão que habitavam com tanto orgulho começou a esvaziar-se e os luxos que tinham sido a sua vida cotidiana eram agora apenas memórias distantes. Jake, acostumado a uma vida de luxo, não sabia como lidar com o golpe. Sua vida de excessos e festas exclusivas desmoronou em questão de dias. Antes ele era o homem que dava ordens. O filho preferido que nunca teve que enfrentar a realidade do trabalho duro. Mas agora, ele o viu preso em um mundo que ele não conhecia. Ele conseguiu um emprego de meio período em uma loja de conveniência, o que considerou humilhante. Cada vez que o via, havia algo em seu rosto que refletia uma mistura de frustração e desespero. Ele sabia que seu mundo havia mudado, mas ainda não estava pronto para aceitar isso. Lisa, por sua vez, tentou se manter firme. Ela não gostou que sua imagem de mulher elegante e sofisticada fosse manchada pela nova situação. Ela encontrou trabalho como caixa em um supermercado, algo que, assim como Jake, considerou uma humilhação difícil de processar. Ele nunca havia trabalhado dessa maneira. Nunca soube o que era ganhar a vida com esforço genuíno. Ela sempre acreditou que a vida lhe devia alguma coisa, que seu casamento com Jake e a vida de luxo que levavam estavam garantidos, sem a necessidade de mover um dedo. Um dia, depois de semanas sem notícias deles, recebi um telefonema de Jake. Sua voz, que geralmente era forte e cheia de confiança, agora parecia exausta. Ana, podemos conversar? Ele me perguntou, quase implorando. Meu primeiro impulso foi rejeitá-lo. Afinal, não foi fácil ver como ele e Lisa reagiram à notícia da minha consulta. Mas algo em seu tom me fez reconsiderar. Aceitei o convite e nos encontramos em um pequeno café perto do escritório. Jake chegou primeiro. Seu rosto, que antes sempre mostrava uma arrogância desafiadora, agora estava marcado pelo cansaço e pelo desânimo. Sentamo-nos frente a frente, sem saber por onde começar. A conversa, a princípio, foi tensa, cheia de silêncios constrangedores. Finalmente, Jake quebrou o gelo. Não pensei que seria tão difícil, disse ele com um suspiro. Lisa e eu pensamos que, com o nosso status, tudo seria mais fácil. Achamos que iríamos seguir em frente, sem mais dificuldades. Mas agora, não sei o que fazer. Tem sido mais difícil do que imaginávamos. Olhei para ele, procurando por algo mais do que as palavras vazias que ele costumava dizer. Jake, você sempre achou que a empresa era um direito seu, que tudo era devido a você. Mas não é o caso. Não se trata apenas de um título ou de uma posição. É sobre o trabalho e o respeito que se conquista com esforço. Não com direito, respondi, minhas palavras firmes, mesmo sabendo que poderiam machucar. Ele olhou para baixo, como se minhas palavras tivessem de alguma forma chegado até ele. Ele não me disse nada imediatamente, mas seu rosto mostrava uma mistura de compreensão e arrependimento. Acho que você está certo. Ele disse finalmente, com a voz mais suave. Nunca valorizei tudo o que meu pai fazia, nem o que realmente significa dirigir uma empresa. Só pensei que com o tempo tudo me pertenceria.
Nunca me preparei para o esforço. Para as horas de trabalho duro. Pensei que a vida era apenas uma questão de dinheiro, luxo e poder. Ao ouvir suas palavras, senti uma mistura de tristeza e alívio. Embora eu ainda tivesse dúvidas sobre a sua sinceridade, algo no seu tom me disse que ele estava realmente começando a entender o que significava a verdadeira liderança. Ainda não é tarde para aprender, Jake. Ninguém disse que era fácil. Mas trabalho e humildade são os únicos caminhos para o verdadeiro sucesso. Estou aqui para ajudar se você precisar. A conversa durou horas, mas algo mudou em seu comportamento. Não mais o irmão arrogante que acreditava que tudo devia sua vida a ele. Ele agora parecia mais um homem que começava a entender que sua queda fora consequência de sua própria falta de visão. Jake não estava mais procurando culpa, mas sim uma maneira de reconstruir o que havia perdido. No final, ele se levantou com nova determinação. Obrigado, Ana. Não sei se algum dia conseguirei recuperar o que perdi, mas agora sei o que realmente importa. Não prometo que tudo será fácil, mas vou tentar. Quando Jake foi embora, uma parte de mim sentiu que talvez ele tivesse dado o primeiro passo em direção à sua própria redenção. Mesmo assim, não conseguia esquecer o que havia acontecido. A história de Jake e Lisa permaneceu como um alerta sobre o que acontece quando você acredita que os direitos substituem o trabalho duro. A vida não é uma linha reta e, embora sua queda tenha sido dolorosa, também foi uma lição importante. Enquanto isso, tive que seguir em frente, enfrentando o desafio de administrar uma empresa de 200 milhões de dólares. A vida não parou e o futuro da empresa dependia das minhas decisões. Tive que provar que era capaz de honrar o legado do meu pai e que não era apenas um funcionário, mas um líder comprometido com a sua visão. Mas, apesar de tudo, não pude deixar de pensar que talvez, em algum lugar dentro de Jake e Lisa, ainda houvesse uma centelha de esperança, algo que pudesse ressurgir e guiá-los para uma vida mais autêntica. Mas essa seria uma história que o tempo decidiria contar. Após o confronto com Jake e Lisa, mergulhei de cabeça na árdua tarefa de assumir meu papel como presidente da empresa familiar. O impacto do testamento, a queda de Jake e Lisa e a tensão no ar me deixaram com uma sensação estranha. O peso da responsabilidade de liderar uma empresa multimilionária caiu sobre meus ombros. Mas não era só o dinheiro que me preocupava. O que realmente pesou sobre mim foi o legado do meu pai. O esforço de uma vida inteira que agora dependia das decisões que eu tomava todos os dias. Senti que com cada ação eu tinha que demonstrar que estava à altura da confiança que ele depositou em mim. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A transição foi mais complexa do que eu imaginava. A empresa acumulou problemas que não foram facilmente resolvidos. Durante anos, meu pai tomou as principais decisões e, embora eu fosse seu braço direito, nunca enfrentei sozinho os desafios que enfrentava agora. A verdade é que eu não sabia por onde começar. Havia tantos relatórios financeiros para analisar, tantas reuniões para convocar, tantas decisões para tomar. Os problemas eram profundos e nem todos tinham solução rápida. Lembro-me de que uma tarde, enquanto revisava os relatórios financeiros da empresa, comecei a perceber a magnitude dos problemas. A dívida crescia, alguns contratos estavam prestes a expirar e os funcionários seniores começavam a sentir-se desconfortáveis com as mudanças que se aproximavam. Rumores sobre a queda de Jake e Lisa começavam a se infiltrar entre os trabalhadores, causando uma atmosfera de incerteza e desconfiança. Em todos os momentos, senti como se eles estivessem me observando, esperando que eu cometesse um erro, procurando uma brecha na minha liderança. Sam, meu mentor, continuou sendo uma das minhas maiores fontes de apoio. Sua experiência e calma foram essenciais naqueles momentos de caos. Ele me orientou, não só nos aspectos técnicos da empresa, mas também nos aspectos emocionais, que eram ainda mais complicados. Ana, dizia-me muitas vezes, um líder não é aquele que tem todas as respostas, mas sim aquele que sabe rodear-se das pessoas certas, que sabe ouvir e que toma decisões com o coração, com base nos valores da empresa. Decidi colocar esse conselho em prática. Organizei uma série de reuniões com os chefes de cada departamento, algo que antes não era feito com frequência na empresa. A ideia era conhecer a fundo os problemas que enfrentavam, as suas preocupações, as suas propostas. Nessas reuniões, descobri algo que não tinha previsto. Muitos colaboradores, principalmente os de nível inferior, sentiam que não eram valorizados, que os seus esforços não eram reconhecidos. Meu pai era um homem de resultados e seu estilo de liderança era muito autoritário. Às vezes, suas decisões eram rápidas e, por mais positivos que fossem os resultados, o processo fazia com que muitos funcionários se sentissem desinteressados. Foi quando percebi que minha abordagem tinha que ser diferente. Precisava gerar uma mudança, não só na gestão, mas na cultura da empresa. Eu queria um lugar onde os funcionários se sentissem parte de algo maior, onde o esforço genuíno fosse reconhecido e recompensado. Assim, com a ajuda de Sam, comecei a implementar algumas iniciativas para melhorar o moral e a comunicação interna.
Comecei a organizar reuniões regulares para discutir o progresso da empresa, para abrir canais de comunicação entre os diferentes níveis de colaboradores, para promover um ambiente de colaboração e respeito. Não foi fácil. Houve resistência, principalmente entre os funcionários seniores, acostumados a um sistema mais hierárquico e distante. Muitos deles consideraram minha abordagem uma perda de tempo, algo que minava a autoridade. Mas, aos poucos, comecei a ver mudanças. Alguns funcionários começaram a mostrar seu verdadeiro potencial. As equipes de trabalho tornaram-se mais unidas e mais dispostas a colaborar. O esforço e a dedicação passaram a ser os valores que nortearam as nossas decisões. No entanto, a batalha não foi travada apenas dentro dos escritórios. A situação externa também começava a complicar-se. Alguns de nossos concorrentes mais próximos começaram a perceber nossa vulnerabilidade e nos abordaram com propostas agressivas para capturar nossos clientes mais importantes. A pressão foi crescendo e senti que a solução estava além do que eu poderia alcançar apenas com melhorias internas. Ele precisava fazer algo mais para garantir a sobrevivência da empresa. Lembrei-me das lições que meu pai me deu sobre a importância de manter relacionamentos sólidos com nossos clientes e parceiros estratégicos. Resolvi então convocar uma reunião com alguns dos nossos principais clientes, aqueles que mais contribuíram para os lucros da empresa. Eu precisava mostrar a eles que a empresa continuava comprometida com a qualidade e o serviço, que não havíamos perdido o rumo, mas também queria ouvir as suas preocupações, as suas expectativas para o futuro. Durante essa reunião, alguns deles expressaram preocupação com a estabilidade da empresa, especialmente com a recente queda de Jake e Lisa. Correram rumores de que a empresa estava dividida, o que os fez duvidar do seu compromisso conosco. Foi aí que tomei a decisão de ser totalmente transparente. Falei sobre os desafios que enfrentávamos, mas também garanti que estávamos tomando medidas para fortalecer a empresa. Pedi sua paciência e confiança enquanto definimos um novo rumo. No final da reunião, um dos clientes mais importantes, com um sorriso sereno, disse-me: Ana, a tua sinceridade e determinação deram-nos o que precisamos. Continuamos contigo. Foi um alívio ouvir essas palavras. Havíamos ganhado tempo, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A resposta positiva de nossos clientes me deu uma nova energia. Se conseguíssemos superar esta crise externa, poderíamos continuar a fortalecer os alicerces da empresa. As semanas seguintes foram intensas. Me dediquei totalmente a solucionar todos os problemas que surgiam, sempre atento ao bem-estar dos colaboradores. A empresa, aos poucos, começou a se estabilizar, embora ainda houvesse muito a fazer. Pude ver os frutos do esforço coletivo. Cada pequeno sucesso me lembrou que eu estava cumprindo o legado do meu pai. Mas também me deparei com uma nova verdade: para manter a empresa funcionando, tive que estar disposto a tomar decisões difíceis, enfrentar adversidades e aprender a ser um líder firme, mas justo. Embora a transição tenha sido difícil, eu sabia que estava preparado para o que quer que acontecesse. Afinal, o sucesso não se mede apenas pelos resultados, mas pela capacidade de se manter firme em meio às tempestades. O passar dos meses não só me permitiu fortalecer a empresa, mas também ver com mais clareza como a queda de Jake e Lisa os transformou. Apesar da distância e das diferenças, dei por mim, até certo ponto, pensando nelas. Houve algo na luta deles que me fez refletir sobre o que poderia ter sido diferente se eles tivessem escolhido um caminho mais humilde, mais focado no esforço genuíno. Ainda assim, não pude deixar de sentir um lampejo de esperança ao ver os pequenos esforços que Jake estava começando a fazer para mudar. Certa tarde, enquanto revisava alguns relatórios financeiros, recebi uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era de Jake. Já se passaram semanas desde a nossa última conversa e, embora eu soubesse que ele estava passando por momentos difíceis, não esperava que ele desse esse passo. Ana, podemos conversar? Preciso ver você, disse ele, seu tom muito mais suave e menos desafiador do que da última vez. Senti um misto de surpresa e curiosidade. Resolvi receber. Não sabia o que queria, mas estava disposto a ouvir. Nos conhecemos em um pequeno café perto do meu escritório, longe dos olhares curiosos que sempre observavam nossos movimentos. Jake estava visivelmente mudado. Sua aparência, que antes exalava confiança e uma atitude quase arrogante, agora refletia algo mais próximo da frustração e da luta interna. Ele parecia mais magro. Seu rosto estava menos tenso, como se tivesse liberado um pouco do peso que carregava. Ele olhou para mim com um misto de dúvida e constrangimento, como se não soubesse bem como começar. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Ana, quero ser sincero com você. Não posso continuar vivendo como vivia antes. Lisa e eu acreditávamos que tínhamos tudo sob controle, que o mundo nos devia algo só por sermos quem éramos. Mas a verdade é que tudo isso foi uma ilusão. Não sei como chegamos aqui, mas tudo o que eu tinha eu perdi porque não soube valorizar o que realmente importava. Ouvir suas palavras me surpreendeu, mas também senti uma tristeza profunda. Nunca quis ver meu irmão assim, derrotado e perdido, mas, ao mesmo tempo,
Algo em sua voz me disse que ele finalmente estava começando a entender as lições que a vida lhe ensinara. Não é fácil, eu sei, respondi calmamente, tentando permanecer objetivo. Eu já te disse, Jake, ter direitos não traz sucesso. Trabalho duro e humildade sim. E talvez agora você esteja começando a ver o que realmente significa trabalhar pelo que você quer. Jake assentiu lentamente, olhando para o chão como se refletisse em minhas palavras. Finalmente, ele ergueu os olhos e olhou para mim com uma nova determinação. Não sei como vai ser, mas estou disposto a começar de novo. Sei que não posso voltar no tempo, mas quero tentar consertar as coisas. Tenho que reconstruir o que destruí. Não só para mim, mas para Lisa, porque sei que ela também está lutando com tudo isso. Eu olhei para ele. A mudança que ele começava a mostrar não era apenas um reflexo da luta externa, mas também de uma batalha interna que ele finalmente parecia estar vencendo. Jake, não será fácil. Você tem muito que recuperar. E não apenas coisas materiais. Você tem que reconquistar a confiança das pessoas. Daqueles ao seu redor e, o mais importante, de si mesmo. Houve um longo silêncio entre nós enquanto eu pensava sobre isso. Finalmente, Jake disse, eu sei. Mas desta vez vou fazer diferente. Estou disposto a fazer o que for preciso. Não sei se as coisas voltarão a ser as mesmas. Mas quero tentar. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que meu irmão estava tomando uma decisão importante. Apesar das diferenças, da traição e do ressentimento acumulado, havia algo nas suas palavras que me fez sentir que, talvez, houvesse esperança para ele, embora o caminho para sua redenção fosse longo. Parecia que Jake havia começado a caminhar na direção certa. No dia seguinte, Jake começou a procurar emprego em algo que, pela primeira vez, não tinha nada a ver com luxo ou com sua origem privilegiada. Começou a aceitar pequenos trabalhos, trabalhando em projetos relacionados ao negócio que eu dirigia. Embora no início não pudesse ser mais que um colaborador, Lisa também começou a fazer pequenos esforços para se adaptar à nova vida. Embora seu processo de mudança fosse mais lento e ela ainda carregasse muito orgulho. O tempo passou e, embora a sua luta ainda fosse evidente, também o era a sua vontade de mudar. Nem tudo foi fácil nem rápido. Mas eu começava a ver meu irmão fazer o que nunca tinha feito antes, trabalhar sem esperar nada em troca. Foi um homem que percebeu que a vida não lhe devia nada e que tudo o que tinha para obter tinha que ganhar com esforço e dedicação. Lisa, por outro lado, continuou a resistir à mudança. Seu estilo de vida anterior, sua necessidade de luxo e de ser vista em certos círculos, mantiveram-na presa em sua própria bolha. Embora conversássemos algumas vezes, senti que ela não estava disposta a fazer o sacrifício necessário para se adaptar à nova realidade. Suas respostas foram frias, suas atitudes desdenhosas e, embora ele tentasse não julgá-la, não pode deixar de sentir que seu coração ainda estava no mesmo lugar, preso na imagem do que havia sido sua vida. Apesar de tudo, vi como Jake se esforçava cada dia mais e isso me encheu de esperança. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer e que a redenção não seria alcançada da noite para o dia. Mas pelo menos havia começado a dar os primeiros passos em direção a algo melhor. Não foi a perfeição, mas foi um começo. Com o tempo, Jake começou a ganhar mais confiança em si mesmo. Envolveu-se em pequenos projetos dentro da empresa, demonstrando dedicação e vontade de aprender. Embora as dificuldades ainda fizessem parte de sua vida, ele não era mais o homem que antes pensava que tudo lhe pertencia. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no luxo, mas no esforço e na integridade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, apenas talvez, meu irmão pudesse encontrar um caminho para a redenção. Mas só o tempo dirá se esse caminho será longo o suficiente para curar todas as feridas do passado. Com o passar dos meses, a empresa começou a se estabilizar e, aos poucos, a crescer. Cada passo que dei, cada decisão que tomei, senti como se estivesse cumprindo o legado do meu pai. A empresa, antes à beira do colapso, começava agora a reencontrar o seu caminho. Mas o caminho não foi fácil. Em cada canto do negócio, em cada reunião com a equipe, em cada conversa com os clientes, senti a pressão para ser o líder que meu pai havia sido. Mas, ao mesmo tempo, senti-me mais confiante na minha capacidade de liderar a empresa rumo ao futuro. A primeira grande conquista foi ver como os funcionários começaram a confiar novamente na visão que ele havia proposto. Aquela cultura de trabalho baseada na dedicação, no esforço genuíno e na humildade começava a dar frutos. Ele havia transformado, ainda que parcialmente, o ambiente da empresa, a moral que meu pai cultivara, embora nem sempre compreendida por todos. Agora permeava todos os cantos da nossa operação. As conquistas, embora pequenas, começavam a chegar e, a cada uma delas, minha confiança crescia. No entanto, o verdadeiro desafio não estava apenas na gestão da empresa, mas na forma como a minha vida pessoal e profissional se cruzou. Apesar de tudo o que conquistou, a questão sempre permaneceu: ele estava realmente fazendo a coisa certa?
A solidão que às vezes sentia. A distância do meu irmão e as tensões internas ainda pesavam no meu coração. Eu me perguntei se estava tomando as decisões certas. Se as pessoas ao meu redor realmente viam o esforço que eu estava fazendo ou se apenas me viam como a filha que herdou o trono sem ter que lutar por isso. Foi no meio desses pensamentos que recebi uma carta que me fez parar e pensar. Era de Jake. No início, hesitei em abri-lo, não querendo ler algo que pudesse me desanimar. Mas consegui, e as palavras escritas me surpreenderam profundamente. Ana, começava a carta. Sei que as coisas entre nós não têm sido fáceis. Durante muito tempo pensei que tudo o que tinha era meu por direito. Que não precisava de me esforçar. Mas depois de tudo o que passamos, percebi que a vida não funciona assim. Não se trata de herdar. Não se trata de tirar o que acreditamos que nos pertence. Mas de ganhar tudo o que temos com esforço, trabalho e, sobretudo, com humildade. Não quero continuar a viver à sombra de o que eu tive. Quero construir meu próprio caminho. Mesmo que isso signifique começar do zero. Suas palavras me surpreenderam mais do que eu esperava. Em algum canto da minha mente. Sempre quis ver meu irmão mudar. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Pela primeira vez, Jake reconhecia seus erros e, embora o caminho para a redenção fosse longo, ele havia dado o primeiro passo. Suas palavras foram uma espécie de alívio para mim. Como se parte do fardo que carregava em meu coração estivesse começando a ser aliviado. O peso de ser herdeiro de um império não tinha a ver apenas com finanças ou administração, mas com emoções e relacionamentos pessoais. Nas semanas seguintes, Jake continuou seu processo de mudança. Ele manteve contato comigo com mais frequência, embora não com a mesma arrogância de antes. Suas mensagens, embora breves, refletiam um Jake mais humilde, mais disposto a aprender com seus erros. Eu sabia que ainda havia muito trabalho a fazer, mas senti que, aos poucos, estava curando as feridas que estavam abertas há tanto tempo. À medida que meu relacionamento com meu irmão melhorou, minha perspectiva sobre a empresa também melhorou. O que antes era um peso avassalador tornou-se um desafio que ela estava disposta a enfrentar com tudo o que tinha. A empresa passou a receber mais reconhecimento e meu trabalho passou a ser valorizado não só pelos colaboradores, mas também por clientes e parceiros. Havíamos superado os momentos mais difíceis e começávamos a construir um futuro sólido. A vida me ensinou muitas lições, mas a mais importante foi a humildade. Aprendi que liderança não consiste apenas em tomar decisões difíceis, mas em estar disposto a ouvir, aprender e, acima de tudo, não deixar que seu ego leve a melhor sobre você. O sucesso não reside apenas nos resultados visíveis, mas no processo de crescimento constante, tanto pessoal como profissional. Nesse processo de redenção, tanto para mim quanto para Jake, entendi que os erros não definem as pessoas, mas sim suas decisões subsequentes. Humildade, esforço genuíno e respeito pelos outros foram os pilares sobre os quais tive que construir não só a minha carreira, mas também a minha vida pessoal. Lembro-me de uma tarde em que, após uma reunião importante com um dos nossos maiores investidores, saí do escritório com um sentimento de satisfação. A empresa havia superado uma grande crise financeira e estávamos no caminho de um crescimento sustentado. Enquanto caminhava até meu carro, parei por um momento para olhar a cidade. Não senti o peso da responsabilidade como antes. Em vez disso, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Eu sabia que o caminho a seguir permanecia incerto, mas também sabia que o estava percorrendo com as ferramentas necessárias: humildade, esforço e a firme convicção de que a redenção é possível para quem está disposto a mudar. A história do meu pai, da empresa e da minha família agora era uma história diferente. Uma história que falava de melhoria, da importância do trabalho duro e de como os desafios podem transformar as pessoas, mesmo aquelas que mais precisam.